A África do Sul fecha embaixada e consulado na Nigéria para evitar retaliações. Hoje eu queria falar da África. Mais da metade da população brasileira tem origem africana. Temos uma cultura com profundas raízes africanas, especialmente na música. Temos religiões africanas, alvo de inaceitável preconceito, mas você não vê muitas notícias sobre o continente aqui no Brasil. Depois de uma série de ataques retaliatórios contra empresas sul-africanas na Nigéria, por causa de ataques a nigerianos na África do Sul, o governo sul-africano anunciou hoje o fechamento temporário de suas representações diplomáticas naquele país por medida de cautela. A Nigéria e a África do Sul são as maiores economias da África. A integração econômica do continente depende do bom relacionamento entre elas. Os dois governos estão tomando providências para evitar o agravamento da situação. Desde o último domingo, pelo menos 7 pessoas foram mortas e dezenas feridas na África do Sul, numa onda de violência xenofóbica contra estrangeiros, na província de Gauteng, onde ficam a capital do país, Pretória, e a maior cidade e principal centro econômico, Joanesburgo. O governo sul-africano acionou a polícia de choque e prendeu mais de 350 suspeitos, mas as retaliações na Nigéria podem deflagrar novas ondas de violência. A Nigéria retirou o embaixador de Pretória e fez um apelo para que a população evite retaliações contra empresas sul-africanas, alegando que elas têm investidores e empregados nigerianos. Em pronunciamento à nação hoje à noite, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que, por maiores que sejam, nenhuma raiva, frustração ou reclamação pode justificar atos criminosos e de destruição. Não há desculpa, disse ele, para ataques contra casas e empresas de estrangeiros. Ramaphosa lembrou que pessoas de outros países do continente ficaram ao lado dos sul-africanos durante a luta contra o regime segregacionista da minoria branca que dominou a África do Sul por 300 anos. Precisamos usar a democracia que conquistamos, disse Ramaphosa, como plataforma para vivermos juntos em harmonia. Nosso desafio é resolver o problema através do diálogo e não da violência. Valorizamos nossas relações com outros países africanos e precisamos trabalhar para fortalecer nossos laços políticos, sociais e comerciais para desenvolvermos nossa economia e a dos países vizinhos. Além dos mortos e feridos, o presidente sul-africano acrescentou que há famílias traumatizadas e arrasadas. Onde houver pessoas com intenções criminosas, advertiu Ramaphosa, não vamos hesitar em impor a lei, garantir a ordem e a estabilidade. Ele convocou os líderes religiosos e a população da África do Sul para um fim de semana de orações pela paz. Como uma nova praga desta era pós-moderna, as notícias falsas divulgadas pelas redes antissociais da internet tiveram um papel importante para alimentar a violência. Há na rede imagens de violência de outras épocas e de outros lugares. Há cenas, por exemplo, de pessoas desesperadas se jogando de um edifício em chamas que foram feitas na Índia e não na África do Sul. São da cidade indiana de Surat, onde 20 adolescentes morreram em maio. As reações na Nigéria também foram exageradas. O ex-ministro da Aeronáutica, Femi Fani-Kayode, falou em assassinato em massa de nigerianos e divulgou um vídeo que atribuiu a um ministro sul-africano, tentando justificar sutilmente o assassinato de nigerianos. Falso. O vídeo de 2017 mostra um ex-ministro da Segurança Pública reclamando da imigração ilegal. Já o ministro do Exterior da Nigéria, Geoffrey Onyeama, tentou acalmar a situação, garantindo que não há nigerianos entre os 7 mortos na África do Sul. Ao participar de uma conferência internacional de paz em São Tomé e Príncipe, o ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan pediu aos líderes do continente que protejam vidas e propriedades. Ele disse, para fazer um progresso significativo, os africanos devem ser encorajados a tratar uns aos outros como irmãos e irmãs, com amor e unidade. As relações dentro das nações e entre elas não podem decair ao nível em que cidadãos usem de suas próprias mãos e da violência contra africanos e seus negócios legítimos. O crescimento e o desenvolvimento só podem ser cultivados e sustentados quando os líderes garantirem os direitos e a liberdade dos cidadãos, bem como dos migrantes,
esses direitos precisam ser respeitados e protegidos. Construir a paz é uma tarefa para todos nós. A paz não cai do céu. É uma semente que precisa ser plantada e nutrida para crescer e gerar frutos. Paz, justiça e democracia são grandes ideias do nosso tempo. É o tripé sobre o qual o desenvolvimento se sustenta. Nenhuma sobrevive na ausência das outras, concluiu o ex-presidente nigeriano. Mas o Congresso de Todos os Progressistas, partido do atual presidente, Muhammadu Buhari, pediu a estatização de todas as empresas sul-africanas na Nigéria. O argumento é que todas as empresas de nigerianos atacadas na África do Sul são legais e têm autorização do governo sul-africano para funcionar. Desde o fim da ditadura do Apartheid, a África do Sul se tornou uma democracia em 1994, mas ainda é o país mais desigual do mundo, com desemprego de 27% e a riqueza concentrada nas mãos dos brancos de uma minoria negra. Este ambiente explosivo de miséria e falta de esperança provocou várias ondas de violência contra estrangeiros em busca de oportunidades no país mais desenvolvido da África. Com cerca de 200 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais rico e mais populoso do continente. Mas a África do Sul é mais desenvolvida industrialmente e tem uma renda média por habitante maior. No ano passado, 52 dos 55 países do continente assinaram o Acordo de Livre Comércio Continental Africano, fechado em 2018 e já ratificado por 18 países. Para entrar em vigor, o acordo exige a ratificação de pelo menos 22 países. A Nigéria assinou em julho deste ano, mas ainda não ratificou. Depois de crescer abaixo da taxa de crescimento populacional nos últimos 4 anos, a economia da África deve avançar 2,8% em 2019, o que é insuficiente para reduzir a pobreza extrema. O continente tem hoje 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, com um produto interno bruto de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, cerca de 9 trilhões de reais. A renda média por pessoa é de 1.720 dólares, cerca de 7.065 reais por ano. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.